Bom dia, professores mediadores, vice-diretores e os diretores das escolas que não têm vice. Hoje nós estamos aqui para mais uma reunião do Conviva e com essa equipe linda, supervisora Edilene. Oi, tudo bem? Supervisora Edna. Bom dia, pessoal. Dois bom dias, hein? E nosso PCNP Roberto. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? E nós temos também a supervisora Yolanda, que hoje não pode estar aqui com a gente, mas é do Conviva. Então vamos lá. A nossa interação de hoje vai ser via chat. Então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no mesmo momento que o supervisor ou o PCNP estiver falando, que a gente vai respondendo vocês. Nós vamos ter algumas interações também, e é muito importante que vocês escrevam para a gente conhecer um pouquinho como está a escola de vocês, tá bom? Então vamos lá? Bom dia novamente a todos. Nós estamos iniciando mais uma formação do Conviva. Eu agradeço a participação de todos. Estou aqui representando, né, a supervisora Yolanda hoje, que infelizmente ela não pôde participar porque está em outra tarefa. E quero agradecer também ao nosso dirigente, professor Edson, pelo apoio que ele tem nos dado. E vamos iniciar aí a nossa formação. Depois do nosso primeiro seminário, né, formativo, que foi sobre a formação da personalidade ética, nós vamos aprofundar aí alguns conhecimentos. Bom, na outra formação, nós falamos com vocês sobre o livro, né, Coragem Moleque. Então, nesse livro, né, no início aí da pandemia, nós falamos muito sobre onde que está a coragem, né? Porque todo mundo precisou de bastante coragem para enfrentar os novos desafios, né? E aí nós fomos percebendo também que conforme nós enfrentamos os desafios, nós crescemos mais ainda, né? Nós, supervisores, os diretores, os alunos, né, que ali com suas famílias estão naquela luta de não ter, alguns não terem muitas condições, né, para enfrentar, né, o ensino remoto, mas que nós fomos vivendo aí um dia após o outro, né, e nós percebemos aí que nesse enfrentamento das dificuldades, nós também crescemos bastante. E isso falava também, né, no livro da Luciene Tonheta, onde ela perguntava, né, onde está a sua coragem? Aí nós buscamos essa coragem e estamos enfrentando os desafios. Bom, eu queria falar para vocês, primeiramente, que esse trabalho é uma continuidade aos nossos estudos. Nós propomos uma reflexão sobre a importância da educação em valores na formação de estudantes e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ou seja, né, a educação em valores é o caminho da cidadania. Nós vamos fazer agora uma sensibilização inicial com vocês. Eu vou fazer as questões. Ju? Eu acho que travou um pouquinho a tela, né? A gente deve estar com um delayzinho, Edilene, mas já está aqui a primeira. Tá. A primeira pergunta já está aparecendo para você? Não. Não? Então eu vou lendo, que aí dá tempo das eu pessoas tenho uma irem respondendo. pergunta. Eu vou fazendo então, aí Isso. Quando ela for aparecendo, né? Bom, nós vamos fazer com vocês uma sensibilização inicial que vocês podem depois fazer com os professores no ATPC. No início também, né, eu não falei para vocês que esse trabalho, ele
foi pensado para ser feito agora de forma remota, mas com o retorno das aulas, tem muitas atividades que vocês poderão fazer com os alunos também de forma presencial e com os professores. Então, no momento, né, o que nós podemos fazer, né, de forma remota. Então, vamos pensar aí, essa sensibilização, ela tem 3 perguntas. A primeira pergunta, pense no que você valoriza. Escreva 5 coisas nas quais você invista seu tempo e sua energia e que acredita serem importantes a ponto de você ser admirado por causa delas. Então, vamos lá, vamos pensar nas coisas que nós valorizamos, né? 5 coisas e que nós investimos muito o nosso tempo e nossa energia, porque nós acreditamos que elas são importantes. Nós vamos dar um minutinho para vocês pensarem nessas 5 coisas. Um minutinho. Vai pensando e já vai escrevendo aqui no chat para compartilhar com a gente, tá bom? Pode ir escrevendo uma de cada vez, né, Edilene? Se não lembrar das 5 ao mesmo tempo, Sim. pode ir escrevendo uma de cada vez aí para a gente ter aqui uma interação. Podemos passar para a segunda pergunta? Vamos, eu já vou pôr aqui a segunda questão na tela para eles, tá? Já está aparecendo. Agora, reescreva essas 5 coisas em uma nova ordem, colocando em primeiro lugar aquilo que é mais importante para você. Vamos lá, hein? Mais um minutinho para vocês participarem aqui no chat. Agora precisa ser as 5 coisas juntas. Pronto? Podemos continuar? A terceira questão já está na tela, Edilene. Das coisas que estão nas primeiras posições, quais envolvem você, o seu eu e mais alguma pessoa, o outro? Aí vocês vão pensar dessas coisas, quais envolvem você e as que envolvem uma outra pessoa.
Pronto? Podemos continuar? Antes de dar sequência ao próximo slide, eu queria dizer para vocês que esse material ele foi construído em parceria com um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, o GPEM. Vocês vão ter todas essas informações nos slides, tá bom? É que eu iniciei a formação e acabei não falando, né? E os objetivos aí do Conviva, que é a convivência, a corresponsabilidade e medidas de segurança. Após essa sensibilização, nós vamos seguir, eu vou colocar para vocês algumas coisas que nós precisamos entender sobre os valores. Ju? Na minha tela ainda não tem o próximo slide. Ainda não está aparecendo, Dilene? Não, eu acho que eu estou com problema na internet, né? Mas eu vou seguindo com o meu, tá bom? Isso, tá ótimo. A gente está no percurso formativo, o que a gente precisa entender. Tá, desculpa, agora ele apareceu. Acho que é nossos desafios aí, né? Os desafios que os alunos estão enfrentando, os professores e nós também, né? Sim. Com relação à internet. Então, o que a gente precisa entender? Que existem os valores amorais, imorais e morais. O que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas são os valores morais? É um questionamento para vocês, né? Como a humanidade, temos conseguido preservar valores morais historicamente construídos como marcos civilizatórios? São reflexões, tá bom? Para a gente ir pensando. O que acontece, por exemplo, no caso do entregador de Valinhos, que foi menosprezado por sua cor de pele, profissão e posição social? Muitas situações, né, que nós estamos aí presenciando na mídia, nas interações aí de muitos casos, né, de valores morais. Que outras situações parecidas têm sido muito comuns nesse momento? E para nós pensarmos também, de quem é a responsabilidade pela educação em valores? Será que a responsabilidade é só da família, só da escola? Aí nós temos um slide que fala das responsabilidades da família e da escola. Vocês concordam com isso? Então, eu vou ler para vocês, né? A família educa, a escola ensina. Em casa, se ensina a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, me desculpe. É a família que ensina honestidade, respeito, religião, não xingar, dizer a verdade, cidadania. A família também ensina organização, assiduidade, limites, deveres, hierarquia, cuidados. Na escola se aprende português, matemática, história, ciências, educação física, mas sem educação, de nada adianta a escola. E quando nós nos deparamos na escola com alunos que chegam sem nada desses valores desenvolvidos na família,
não fica difícil para a escola? Fica muito mais difícil, né? Mas a escola também precisa contribuir com isso. Porque na escola, os alunos, eles têm um grupo maior de convivência, onde eles vão interagir com pessoas que vieram de várias famílias, cada um com uma educação diferente, né? Então, a escola também contribui para esses valores para os alunos, né? É claro que começa essa educação em casa, mas a escola, além de ensinar, acaba contribuindo também para o desenvolvimento desses valores. A formação de valores, ela é maior do que o tempo que a criança passa com a família. Na escola, a convivência com outras pessoas que pensam e sentem de maneira diferente amplia o universo de valores, considerando que, quando estamos com outras pessoas, esses valores precisam ser vivenciados. Além disso, na escola, a convivência se dá com pares, o que nem sempre é possível nas famílias. Podemos continuar? Bom, Podemos sim. Hoje você me desculpa e os professores também que estão acompanhando, é que eu estou sem o retorno dos slides, aí eu fui falando sem acompanhar na tela, tá? Mas eu estou acompanhando você. Tem hora que vai um pouquinho antes, porque a gente tem o delay da internet também, mas a gente vai se ajustando. Tá bom. Então, gente, olha, além disso e por tudo isso, nós da educação, né, vamos apresentar aqui para vocês. Vocês já conhecem, né? Mas os documentos norteadores da educação mostram que o papel da escola é a formação para a cidadania. Aí nós temos aí, né, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Então, nós podemos ver aí, né, a importância da escola para esse desenvolvimento. Começa lá na família, né, com o desenvolvimento da moral, dos princípios, da educação. O aluno vai para a escola, encontra outros alunos, outro tipo de educação, uma convivência maior que é ampliada, e a escola precisa contribuir aí com esse desenvolvimento também, previsto até na nossa legislação. Eu estou quase encerrando aqui, né, a minha contribuição, e eu gostaria de falar com as escolas, né, e com os mediadores, os vices e os diretores, que nós estamos cientes, né, do esforço que as escolas estão fazendo aí para recuperar esses alunos, a busca ativa e constante que as escolas estão fazendo para chamar esses alunos, né, para participarem das atividades, para avançar no seu desenvolvimento. E nós gostaríamos muito que as escolas nos mandassem esse trabalho, né, ideias desse trabalho que elas estão desenvolvendo, para nós enviarmos também para o Conviva, para que nossa diretoria de ensino de Mauá também participe aí do boletim Conviva, com as contribuições das escolas. Aí eu acho que vocês acompanharam, né, pelas redes que foram enviadas para as escolas, o boletim Conviva, número 4. Já saiu o boletim número 4.
E nós, né, da Diretoria de Ensino de Mauá, gostaríamos muito que as escolas apresentassem também, né, o seu esforço, o seu trabalho aí com os alunos, para nós também enviarmos para o comitê, lá para o Conviva, para mostrar, né, o trabalho de vocês, que nós sabemos que é um trabalho muito importante, é um grande esforço que as escolas estão fazendo para que os alunos tenham acesso ao ensino remoto, e nós gostaríamos que isso fosse visto também por outras pessoas, para vocês inspirarem, né, outras escolas também, porque eu sei que aqui em Mauá nós temos trabalhos muito bons, que com certeza vão inspirar outras diretorias também. E eu gostaria de reforçar com vocês também sobre o material do Conviva, que todas as ações do programa Conviva, elas estão no site da EFAP. Aí vocês podem acessar todos os vídeos e todos os documentos que foram apresentados. Inclusive, as palestras, né, que são apresentadas todas segundas-feiras, das 13 às 14 horas, que eu acredito que vem contribuindo bastante com a saúde aí mental das pessoas, né? Porque nós pensamos muito nos alunos, mas não podemos nos esquecer também dos professores, dos diretores, dos vices, dos coordenadores, que estão aí enfrentando essa batalha aí, né? Nessa excepcionalidade da pandemia. Acho que o trabalho ficou bem desafiador, né? E é sobre isso que esse trabalho do GPEM vem falando também. Como no primeiro, né, trabalho, no livrinho que eles nos apresentaram, Espera Moleque, veio Coragem Moleque, e no Coragem Moleque fala muito disso que eu falei no início para vocês, sobre o quanto nós crescemos, né, diante dos desafios. E nesse trabalho vem também o mapa de mim, onde temos atividades que os professores, os coordenadores poderão desenvolver aí na escola, né? Que onde assim tem atividades de sensibilização para nós buscarmos dentro de nós a esperança que é preciso para ter coragem para continuar aí nosso trabalho. E eu gostaria de ler para vocês também um trechinho que tem no livrinho, né, da Luciene Tonheta, onde ela coloca, né, um poema de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, né? Vocês já devem ter escutado, né, várias vezes, mas eu queria deixar essa mensagem aí para vocês. Então, muito obrigada. Passo a palavra. Legal, muito bacana a fala da nossa supervisora, professora Edilene. Obrigado, Edilene, muito bacana a sua participação, que você falou para a gente. E aí, na continuação, a gente vai trabalhar aí faremos uma vivência que é um trecho de uma daquelas aventuras do Mapa de Mim. O Mapa de Mim tem várias atividades, e dentre elas, a gente escolheu ali a aventura Que Saudades, porque ela tem muito a ver com o período que passamos, né, que estamos passando agora. Ela pode ser feita com os alunos, ela pode ser feita no ATPC, com os nossos colegas, ela pode ser feita para a gente, né, porque é um caso, estamos no período diferenciado, então nada melhor do que as atividades, elas estarem juntas com o momento pelo qual passamos. Ô Ju, podemos ir para o próximo slide.
Obrigado, Ju. A aventura Que Saudade, né? É bem provável que você, sua família, ou seus colegas já tenham dito ou ouvido uma frase nesse período de distanciamento, né? Quem que não falou? Ai, que saudade do ambiente, né, que a gente tem. Eu vejo, escuto, né, esse contato que nós temos com as pessoas. Nossa, como que se fala tanto sobre a saudade, né? E muitas vezes saudade está relacionada, óbvio, a outros sentimentos. Ele é um misto de sentimentos, né? No, no dicionário, se você olhar o significado de saudade, lá está assim, um sentimento nostálgico, né? Melancólico, associado à recordação de pessoa ou coisa ausente, distante ou extinta, ou ausência de coisas, prazeres e emoções experimentadas e já passadas, né? Então, a saudade vem do que você tinha, né? E você sente falta, né? A gente tem, assim, a saudade de abraçar os avós, que é o exemplo que a gente tem, né? Ele pode vir junto com aquela tristeza, né? Aquela falta por você estar longe. Já aquela saudade que havia de passear, ou que há de passear pelo shopping, ele vem junto com aquele tédio de você estar muito tempo em casa. Então, isso aí também afeta bastante a nossa vida, o nosso comportamento, e acarreta de uma maneira que a gente nem sempre gostaria. A saudade, ela é boa num lado e às vezes não é tão boa no outro, né? E pode passar para o próximo, Ju. E aí, nesse quadro, a gente tem a proposta de refletir sobre cada sentimento, né? Os sentimentos, eles são importantes. Além de pensar naquilo que faz bem ou que lhe causa sensações que não são boas. E aí é um quadro, ele vem lá do Mapa de Mim, da Aventura Que Saudade, e a ideia é se trabalhar os sentimentos, como você lida com esses sentimentos, esse sentimento de falta, esse sentimento que acarretam no decorrer do período, né? Esse período conturbado que nós temos. E também durante a vida, para a gente trabalhar os valores, né? Então, a gente pode fazer um exercício, né? Um exercício tranquilo, facinho, gente, de se fazer com as pessoas, com o nosso grupo, né? De professores no ATPC, principalmente. Cada professor também, quem tiver contato com o mapa de mim, que será disponibilizado, já foi disponibilizado no material do Conviva, né? A gente também vai colocar esse material à disposição. Também a lista de frequência, né, a gente vai colocar em rede, mas a gente vai trabalhar esses sentimentos. Qual seria o sentimento? O primeiro que nós temos é o da saudade, né? Do que tenho sentido mais saudade? Aí a gente pensa, pô, e o que eu sinto mais falta? A grande maioria, eu diria, né, pelo que eu tenho acompanhado, a pessoa diria assim, eu sinto saudade do contato com as pessoas, né, que as pessoas, além do nosso lar. E qual seria esse motivo? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, mas se eu fizesse, eu diria, o motivo seria o afastamento, o distanciamento, a falta desse contato. E o que costuma fazer quando me sinto assim? E aí, as pessoas vão colocando o que sentem. Você pode colocar no chat também e a gente vai compartilhando. Tem gente que, na medida do possível, ele vai entrar em contato com os colegas. A gente tem nossas reuniões, são os momentos que a gente tem o contato. Obviamente não é a mesma coisa. E os alunos, como é que será que eles fazem? Como que eles dividem isso? Como eles conseguem? Será que conseguem? E isso incomoda, causa mal-estar? Ou o que pode ser feito para melhorar, né? E depois nós temos
a continuação. Lembrando que a gente estava refletindo os sentimentos, os bons e também aqueles não tão bons. O que me deixa entediado, o que deixa a gente cansado, né? Entediado, enfastiado, né? Essa rotina, essa falta de contato, né? A correria, o tanto de coisa que nós temos para fazer, o se organizar e o que fazer quando se sente assim. E também quando você está incomodado com isso, ele causa um mal-estar, o que fazer para melhorar? E aí nós vamos seguindo mais. O que mais causa raiva? Opa, isso aí é um sentimento que você tem que saber controlar, né? O que causa raiva? Aí seria o motivo. Eu tenho raiva quando? E o que eu costumo fazer quando eu me sinto assim, com raiva? São coisas que a pessoa tem que refletir, né? O que ela pode fazer. E está incomodando, causando algum mal-estar? O que fazer, né? O que fazer para se sentir melhor? São exercícios bacanas para serem feitos e que você pode tratar com eles. Isso aqui vai bastante tempo. E aí vamos tratar outras coisas. O medo, né? Qual é o meu maior medo? Qual seria esse motivo de ter esse medo? O que fazer, né, quando se sente assim, com esse medo? E é um sentimento que tem causado bastante apelo, né, para as pessoas, principalmente no início, né, a questão do retorno, não retorno, volta, não volta, né, vacina, não vacina. Então, são coisas que precisam ser tratadas, trabalhadas também. A gente trabalha os sentimentos bons e os sentimentos nem tão bons, o saber tratar com eles, né? E depois teríamos tristeza, também são sentimentos muito presentes, né? Que nós temos vivido de maneira que não tínhamos esse costume, né? E aí temos todo esse trabalho, esse envolvimento a ser feito. O que te deixa empolgado, qual a empolgação quanto a isso? Quanto que nós aprendemos nesse período? Eu aprendi demais mesmo. Tem coisas que deixam a gente empolgado para quando retornar, né? O que deixa empolgado é essa capacidade de perceber que eu consigo trabalhar com a tecnologia, coisa que há algum tempo eu até duvidaria que conseguiria ter contato com tantas pessoas e em tão pouco tempo, né, esse trabalho que a gente faz, né, esse milagre que os professores fazem dia após dia, né, que a escola anda fazendo de uma maneira maravilhosa. Qual seria o motivo? E o que fazer quando se sente assim empolgado para também segurar a empolgação, né? E ele incomoda ou causa mal-estar? Difícil, né? E o que fazer para se sentir melhor caso haja um mal-estar com a empolgação, né? Que é difícil. E o que nos enche de esperança, né? A probabilidade, a esperança, a saudade vem, né, de coisas passadas, né? Sentimentos bons que a gente tem e de repente sente falta, não é assim? E o que me enche de esperança? A esperança. A esperança já é uma coisa diferente, né, gente? A esperança já nos traz aquele visual de futuro, né? O que eu espero? E qual seria esse motivo, né? E também de resiliência, né? Esperança também é questão de resiliência. E o que eu costumo fazer quando me sinto assim, e se esse sentimento incomoda ou não, e trabalhar isso com os nossos parceiros, né, com os nossos colegas. A próxima tela, Ju, por gentileza. E que tal a gente combinar, né, como eu ia falando, de partilhar esses sentimentos com os companheiros na gestão da escola? Como vocês se sentem quando têm a oportunidade de pensar sobre seus próprios sentimentos?
baseado no quadro que a gente acabou de ver, como se sentiria com a oportunidade de pensar sobre isso, né? Como é trabalhar o sentimento, a questão dos valores? Como seria? E como esse tipo de reflexão, ele pode ajudar a lidar com esses sentimentos que lhes causam alguns incômodos, não é? A questão da gente poder pensar os valores, que a professora Edilene falou tão bem, né? E os valores trazidos para os sentimentos, onde nós trabalhamos o sentimento para melhorar como pessoas, para ter o nosso valor, e a partir daí temos o contato com o outro, né? O eu e o outro. Isso aí é maravilhoso. Estarei no chat, né, para partilhar essas experiências com vocês, tá bom? A gente vai passar por uma sessão de estudos com a professora Edna. Ela vai passar uma parte importantíssima aí dessa nossa formação e aguardo vocês aí no chat. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, Juliana, Edna. Obrigada, professor Roberto, como sempre, né? Muito esclarecedora a sua fala. Professora Edilene também colocou muito bem a questão da amoralidade, né? Da imoralidade, né? Da moralidade. Então, agora, pessoal, primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande estar nesse momento aqui com vocês, construindo, né? Essa formação, né? Que eu acho que se transforma em desafio para todo mundo, né? Para todos nós, porque a cada momento que a gente vive a gente vive essas experiências, né, nas escolas, né? A gente vai aprendendo como lidar, né? Não somente com a questão do ensino, né, da aprendizagem com esse aluno, né, mas também com a relação, né? A relação entre as pessoas, né? Tanto entre os nossos pares, né? Entre os professores, funcionários, como também com os nossos alunos. Então, é importantíssimo que a gente construa, né? Uma comunicação saudável, né? E ela tem que ser pautada em valores, né? Não tem como a gente se relacionar, a gente se comunicar de uma maneira, né, tão remota, tão distante, tão nova, tão desafiadora, sem que a gente respeite, né? Sem que a gente se coloque como ouvinte, né? E também como protagonista, né? Então, nós teremos sim que falar em valores, né? Valores morais, né? Os amorais, como já bem colocado aí pela professora Edilene, né? Seriam aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, e geralmente é mais voltado para as crianças, né? Do ciclo 1, que estão construindo ainda, né? Todas essas noções, né, de comportamento, de respeito. Os valores imorais a gente já sabe, né, quando já conhece o que é moral e comete aí, né, os seus atos imorais, né. E tem os morais, que é o que a gente vai tratar agora, né. Quais são os nossos valores morais? Então, para pautar a nossa, vamos dizer assim, a nossa formação aqui, a gente vai falar um pouquinho desses valores morais através de um suporte do texto. Aí a escola também é responsável pelo desenvolvimento de valores morais, né, construído pela professora Thelma Vinha, tá bom? Então, a professora Thelma Vinha, ela é uma professora pedagoga, né, vou falar só um pouquinho, pode manter, Ju, esse PPT, tá? Só para falar um pouquinho dela, para quem já não a conhece, ela é uma professora pedagoga, ela é doutora também, né, em educação, ela trabalhou na área esqueci de tirar o vídeo, né, Ju? Mas eu tirei agora. Ela é professora também, né, na área da psicologia, desenvolvimento humano e educação, pela Faculdade de Educação da Unicamp, tá, gente? Professora do Departamento de Psicologia Educacional também dessa mesma instituição. E é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, GPEM, da Unicamp Unesp, tá? É só para dar aí um retratinho dela, tá bom? Sobre o texto que nós vamos falar, que ela é da autoria dela também. Pode passar, Ju.
Então, tá bom. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a escola também é responsável pela, né, formação aí, pelo desenvolvimento desses valores morais, tá bom? Então, tá. Iniciando aí, vamos fazer essa leitura para a gente se apropriar um pouquinho aí desse pensamento. O trabalho com a educação moral significa a possibilidade de desenvolver uma formação no sentido de proporcionar aos alunos uma constante atitude crítica de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das circunstâncias, de problematização das ações e relações dos valores e regras que os norteiam, né? Brasil, PCN, Ética, 1997, né? Página 61. A formação dos valores morais é função da família, da escola e da sociedade como um todo. No entanto, ainda há muitos educadores que acreditam que isso é responsabilidade exclusiva da família. Um exemplo para ilustrar essa concepção está em uma pesquisa de caráter exploratório realizada em uma escola de ensino fundamental de Campinas, no interior de São Paulo, em 2012. A pesquisadora LG Ferreira encontrou que, apesar de constar explicitamente nos projetos político-pedagógicos a intenção de desenvolver autonomia, criticidade, justiça e solidariedade, entre outros valores, o desenvolvimento da moralidade não era visto pelos educadores como sendo uma tarefa essencial da escola. A pesquisa, feita a partir de observações de aula e entrevistas com os docentes, identificou alguns professores que diziam que tinham que trabalhar os valores porque faltavam aos alunos numa tentativa de suprir uma lacuna familiar. Apesar de insatisfeito com os valores dos alunos ou com a ausência de alguns valores que consideravam importantes, como o respeito, compreendido principalmente com obediência e polidez com os adultos, os profissionais da escola não se sentiam implicados ou corresponsáveis com esta formação. Pode passar, gente. Vamos lá. Continuando. Em nossa sociedade, existem duas instituições formalmente responsáveis pela educação formal do ser humano: a família e a escola. Elas possuem caráter diferenciado e, portanto, funções e objetivos distintos. A educação informal, no sentido de não sistematizada ou não intencional, começa desde que o indivíduo nasce e aos poucos se relaciona com aqueles com os quais convive em sua casa e comunidade. Ocorre no espaço familiar, onde acontece a socialização primária. Savater, 2005. Ou seja, a criança aprende atitudes fundamentais, aos poucos a fazem diferenciar o certo do errado de acordo com a comunidade em que está inserida. É no âmbito familiar que será vivenciado o espaço privado em que as relações são assimétricas, isto é, os pais têm mais autoridade e poder sobre os filhos. Neste espaço, os papéis se conservam, isto é, a mãe nunca deixará de ser a mãe, o pai e filho idem, mesmo que o filho brigue ou desobedeça. Isso já não ocorre na escola, onde a manutenção das relações depende muito das ações. O espaço não é mais de intimidade, é um espaço público. É na escola que a criança irá experimentar a igualdade e aprender a lidar com a diversidade, contribuindo para a passagem do espaço privado para o coletivo. A criança que possui um lugar privilegiado no seio familiar, na escola, torna-se igual aos demais, dando início a uma nova aprendizagem. Assim, aqueles valores mais particulares da família, como o preconceito ou a submissão à autoridade, por exemplo, são transformados em valores socialmente desejáveis, como o respeito à diversidade e à igualdade. A escola
é um espaço de convivência por excelência e, portanto, de possibilidade dessa convivência ser mais democrática, favorecendo o desenvolvimento dos valores morais. Pode passar. Por meio dessa socialização secundária, que consiste no ensino dos conhecimentos e na aprendizagem dos valores sociais, o estudante terá a oportunidade de aprender a viver em uma sociedade democrática. Isso envolve o reconhecimento do outro e a busca por coordenar perspectivas distintas, administrar conflitos de uma maneira dialógica e justa, estabelecer relações e perceber a necessidade de regras para se viver bem. Apesar de complementares nesse processo, cabe à escola a aprendizagem da dimensão coletiva, trabalhando com a questão da igualdade, mesmas regras e princípios para todos, do respeito à dignidade de qualquer ser humano, da justiça, da responsabilidade, do diálogo como processo para resolver os conflitos e da convivência democrática. Já a família atua com valores individuais, com o cuidado, a solidariedade, a generosidade e a bondade, a proteção aos seus. Em geral, a família educa com os valores presentes em sua comunidade, bairro, religião, mas a educação escolar deve ampliar o universo da criança, apresentar o mundo, as culturas, defendendo os valores socialmente desejáveis. Nesse sentido, a escola é a que nos institui enquanto ser humano numa vida em sociedade, uns com os outros, juntos, ensinando tudo aquilo que nos humaniza. Conversar com o outro, lidar com o outro, compreender o outro, coordenar perspectivas, conviver juntos, viver com e para o outro. Só a escola pode. Nova 2007. O fato de possuírem papéis complementares não significa que, se houver falha na primeira socialização, a segunda não terá êxito. Pode passar. Dessa forma, independentemente de a família desempenhar seu papel, a escola necessita educar seus alunos para a vivência em uma sociedade democrática e contemporânea. Não pode ficar esperando mudanças nas famílias, receber alunos ideais, ou que já tenham determinadas características para achar que assim terá êxito em sua tarefa. O desafio é dar conta do que acontece dentro do espaço de sua responsabilidade, no que se refere tanto à construção da moralidade quanto à aquisição do conhecimento. Veio a definição aí do currículo da professora, e as referências, tá, gente? Da leitura. A seguir, após essa base, dessa leitura, que a gente tem, dessa reflexão sobre a importância da escola também na construção desses valores coletivos, para a convivência numa sociedade desejável, a gente tem aí um levantamento de alguns valores, dos principais valores que foram, através de uma pesquisa aí feita. Pode passar, Ju, próximo slide. Então, essa fonte, gente, dessa pesquisa está aí embaixo, tá bom? Para vocês, é do site br.psicologia-online.com. Qualquer um de vocês pode ter acesso, a essa lista. Então, foram ditos pela psicologia como os 40 valores morais mais importantes, que nós vamos citá-los aqui. Então, temos a honestidade, tolerância, liberdade, compaixão, igualdade, compreensão, disciplina, paciência, prudência, gratidão, abnegação, respeito, responsabilidade, lealdade, harmonia, ambição, altruísmo, confiança, coragem, valentia, modéstia, perseverança, solidariedade, vontade, autocontrole, superação, laboriosidade, magnanimidade, objetividade, pontualidade, aprendizagem, fidelidade,
generosidade, honra, sinceridade, força, discernimento, empatia, cortesia e colaboração. Enquanto eu falava sobre esses valores, eu estou desejando tudo isso aí para vocês e para todos nós nesse momento que a gente vive, porque precisamos de todos esses valores atuando, ou pelo menos a maioria deles atuando, né, conosco, né, gente? Agora nós temos um exercício, pode passar, Ju? Nessa figura, eu decidi fazer uma provocação aí para vocês, é um exercício, né, para que a gente reflita um pouco sobre esses valores que acabaram de ser citados. Quais valores morais vocês podem, né, apontar nessa reflexão, gente? Eu vou dar um minutinho para vocês refletirem um pouco, junto à equipe de vocês lá e aqui também conosco, claro, né, porque vale para todo mundo, essa reflexão. Então, nós temos aí na figura, né, uma representativa, né, claro, uma criança, né, na cor aí branca, dizendo, ficou tempo demais e queimou? Aí a outra criança, né, já na cor, né, mais escura diz, o normal são 9 meses, tiraram você cru, não é? Então, a partir dessa figura, a gente faz uma reflexão sobre os valores que foram citados aí. Vocês têm aí já contando, né, os minutos, para vocês colocarem no chat. O que vocês apontam como valores dentro dessa reflexão? É uma provocação, claro, né? Eu poderia aí deixar para vocês. Vou parar de falar um pouquinho, né? Para dar tempo, tá bom? O que vocês pensarem. Bom, pessoal, eu acho que já deu um tempinho, né? Já deu para pensar. E a ideia dessa provocação foi por conta da gente ter, logicamente, né, muitas escolas vivenciado aí, até mesmo dentro das aulas remotas, né, dos professores, alunos que se portam de uma maneira, né, bem desrespeitosa, discriminando. A maior parte dessas aulas, elas se apresentam, né, com esse tipo de discriminação entre as raças, né, entre eles, e eles se provocam bastante. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar bastante, até antes da gente pontuar esses valores, seria a questão de, através desses valores que são apresentados pela família, dessas crianças, desses jovens, e através dos valores que a escola também trabalha, né, e deve continuar trabalhando, ou se não trabalha, deve iniciar o trabalho, fazer com que esses jovens e essas crianças se posicionem mediante essas provocações, sejam elas quais forem, não é? Elas precisam também exercitar, a partir do conhecimento desses valores, as suas defesas, porque não basta só a escola dizer que vai tratar o assunto, que vai abordar, que vai disciplinar, que vai impor uma norma, que vai aplicar uma determinada regra disciplinar, né, para a conduta indevida de determinado aluno. Mas, além de tudo, fazer com que os alunos eles se posicionem frente a esse tipo de vivência, né? Como essa outra criança fez. Ué, o normal são 9 meses, tiraram você cru.
né? Então, na verdade, aí a gente retoma alguns valores aí, a gente pode citar, aí eu não sei quanto, vocês colocaram liberdade, a liberdade de falar também, se o outro se colocou, por que eu não posso me colocar, né? Então, nós podemos também falar da igualdade, se ele pode ali dizer em público isso, eu também posso, né? Nós temos direitos iguais. Nós podemos falar da questão da coragem, coragem em se posicionar. Eu também preciso dizer, né, o que eu penso, né? E isso precisa ter coragem de verbalizar aquilo que eu estou pensando. Ao mesmo tempo, um autocontrole, porque se ele diz para mim isso, eu posso também, dentro do meu autocontrole, dizer isso para ele, né? No mesmo plano, certo? Sem me alterar, sem xingar, sem fazer ameaças, né? Também está aí dentro desses valores, eu posso também dizer para vocês, a superação, não é? Porque a partir do momento que alguém me provoca e eu retribuo dentro de um autocontrole, dentro de uma liberdade, dentro de uma coragem, eu estou tendo o exercício da superação, não é? Então, é também um valor que está sendo aplicado, que foi ensinado, que foi esclarecido, compreendido, né? A questão também da objetividade, foi muito objetiva a resposta, né? Então, olha, você falou isso, tome isso, né? Para você também, né? Beijinho. A aprendizagem que o outro acaba recebendo quando vê a resposta, né, que o outro dá, opa, peraí, então deixa eu repensar aqui no que eu estou falando, no que eu estou provocando, né? Deixa eu me pôr também no meu quadradinho e olhar para mim mesmo. Então, eu acabo aprendendo também, né? Então, tem o valor da aprendizagem, tem a questão da honra, né? Poxa vida, quantos valores a gente pode apontar aqui, né? Até a própria sinceridade também podemos apontar. Bom, gente, eu acho que vocês devem ter apontado aí outros valores, porque cada um aí tem a sua visão, né? Tem o seu estudo, tem as suas vivências, a escola pode ou não aproveitar aí esse material, mas a gente precisa fazer com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento e apliquem esse conhecimento. Eu acho que a partir disso, aí sim, a gente está efetivamente ensinando, né? Quando a gente consegue fazer isso. Nessa época, inclusive, de cyberbullying, é ótimo trabalhar com esse material. Veio bem a calhar, né? Nesse momento de tanta saia justa, né? Que coordenadores vivem, vice-diretores, diretores, professores, né? Pais de aluno, enfim. Eu acho que esse material, tão bem colocado pela professora Edilene, tão bem também aprofundado pelo professor Roberto, e a finalização aí com essa provocação, eu entendo que é proveitosa aí para vocês se apropriarem e fazer um bom trabalho na escola, tá? Essa é a minha contribuição, passo a palavra. Microfone. Não estou te ouvindo, Ju. Podemos Então, encerrar. acho que é isso. Os PPTs a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo também, tá bom? Quem precisar, né, deles na íntegra, a gente pode deixar aqui e no site da DE também, né, Roberto? Isso mesmo. A gente vai deixar na continuidade, provavelmente na rede também, talvez o PPT eu não garanto, mas com certeza os outros materiais, os links irão. Okay. Tem Então, mais... Bom dia a todos, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Bom dia, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Saudades. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo, gente.